Você sonhou com cupim? O cupim representa uma destruição silenciosa e imperceptível. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber o que é o meu sonho. Sonhei que tinha uma árvore. Não era tão grande, mas aí alguém colocou fogo por baixo dela. Só que eu fui e cortei ela com um facão e a arranquei com a raiz do chão. Estava cheio de cupim que fugiram para dentro de casa. Era muito cupim. Eu peguei uma lata de veneno para matar, porém já tinham fugido. Acho que não é muito bom esse sonho, porém agradeço muito suas orientações. Estou preocupada, já há 6 anos estagnada, sem progresso. Quero muito que as coisas melhorem. Bom, quando nós vemos árvore em sonho, elas representam a nossa família. Elas também representam a religião da qual a gente se alimenta espiritualmente. Qual é a religião que você tem? Quais são as suas crenças? Você tem ali algo que é corrosivo, impede você de prosperar, mas nem mesmo as suas crenças resolveram. Nem mesmo o facão, você cortou, nada resolveu. Por que que está acontecendo no seu sonho? Porque você precisa, primeiramente, reconhecer os seus erros. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa deixar o seu ego de lado. Quando nós encontramos uma boa religião, uma boa espiritualidade, nós precisamos baixar o ego, porque Jesus Cristo nos ensinou a arrancar o ego e jogar na lata do lixo, porque o ego não vem a somar. O ego é algo enganoso. Por um outro lado, uma árvore também poderia representar pessoas da família, mas seja a sua religião, seja os seus familiares que represente essa árvore, você já não consegue ver nada com positivismo. Você vê tudo de forma negativa. Você não está vendo nada de bom, nem nas suas crenças e nem nos seus familiares, porque nada está ajudando você. Como o seu próprio comentário diz, há 6 anos você está estagnada sem progresso. Então, o problema não depende de religião e não depende também dos seus familiares. Depende de uma mudança do seu eu interior. Aí você utiliza o seu facão ali. Você está utilizando o seu ego, você está teimando num ponto de vista que empodera você negativamente. Quando nós confiamos numa vertente espiritual enganosa, num braço religioso falseador, ou numa crença limitante que nos impede de crescer, quando nos deveria ajudar a crescer, quando nós somos acometidos por um destes males, nós temos o nosso ego inflado. Por quê? Porque as forças negativas utilizam muito essa estratégia. A pessoa se volve para eles para pedir ajuda. E eles inflam o ego da pessoa. E a pessoa acha que tem razão, acha que fez direito, acha que ninguém deveria contradizê-la. E ela continua naquele achismo dela. Porque ela não se conforma de não poder carregar o seu ego junto por onde vai. E daí você viu que os cupins foram para dentro de casa. E daí você tinha o veneno, você tinha tudo, na verdade. Você já tentou de todas as formas prosperar, sair da estagnação, mas não tem jeito, né? E daí os cupins acabam fugindo. Mas você já tem toda uma destruição. Você já destruiu a árvore, né? O veneno que você tinha não serviu para nada, você já gastou a sua energia.
Então você precisa deixar o seu ego de lado e dar razão a quem fala coerentemente. O problema está com você, no seu formato de ver as coisas. Qual é o meu conselho que eu daria para uma pessoa que sonha nesse sentido? Porque você está vendada. Alguma coisa vendou você. Isso acontece muito, muito. As pessoas ou numa religião, ou num pastor, ou num padre, ou num benzedor. E muitas vezes atrás daquelas pessoas atuam poderosas forças negativas. E uma metodologia que elas utilizam é vendar a psique da pessoa. A pessoa não enxerga nada da realidade à sua volta. A pessoa só passa a enxergar aquilo que eles querem que a pessoa enxergue. E é o que está acontecendo com você. Você está vendo tudo que precisa ser destruído, mas você não vê solução nenhuma para acabar com esses cupins, que representa algo que é corrosivo, tá? Agora, se a pessoa tem vícios, ela muito bem pode entender que são os seus vícios que destroem a vida dela e não, o mal não está na religião que ela segue, não está na crença que ela tem, não está nos familiares que ela tem, mas está dentro dela, porque ela não larga os vícios. Por que que você não pode ter vícios? Porque quem tem vícios tem muitos obsessores, espíritos obsessores, que conduzem a pessoa e tomam o controle do pavilhão mental da pessoa. Primeiramente, o meu conselho para a pessoa que sonha nesse sentido, que não está conseguindo dominar algo que é corrosivo, algo que é destrutivo na sua vida, a pessoa que não está tendo domínio, qual é o meu conselho? É que a pessoa utilize o arquétipo da águia. Baixe a imagem de uma águia na tela de fundo do seu celular ou bote a imagem de uma águia no seu quarto de dormir ou na sala ou da sua casa, mas isso se a pessoa for solteira, porque a pessoa quando ela é casada, só um dos dois, ou só o marido ou só a esposa podem ver a imagem da águia, tá? Porque o risco de separação é muito grande se todos os dois verem a águia na parede todos os dias. Então, se a pessoa é casada, ela deve baixar a imagem da águia na tela de fundo do celular dela, mas de forma que só ela veja e que ninguém mais veja. Porque quando a psique da pessoa vê aquela imagem da águia, a parte mais poderosa da psique vai lembrar de manter ativados comandos específicos que destacam aquele arquétipo. E a águia é um animal extremamente assertivo, dinâmico, ágil. A águia tem uma visão muito acentuada, que passa longe de 360 graus, e ela enxerga inclusive uma presa a 1 quilômetro de distância. Então, passando a utilizar o arquétipo da águia, você vai passar a ter uma autopercepção e você vai começar a ver as coisas à sua volta sem o véu, porque você atualmente vê tudo mascarado. Para tudo que você olha tem uma máscara cobrindo a verdade. E se você trabalhar com o arquétipo da águia, isso não vai acontecer, porque a águia tem uma visão biônica. Tá? E a pessoa que utiliza o arquétipo da águia se torna visionária, ágil, dinâmica. É por isso que todos os governos da Terra adoram ter esse arquétipo aí para representar as suas bandeiras, as suas insígnias, as suas logomarcas. Tá? Aqui em cima no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com Insetos. Dê uma olhada, porque essa playlist vem muito a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa,
porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes acerca, além dos sonhos, ainda você visualiza assuntos acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Esse tipo de sonho é mais um dentre muitos que é mais importante saber que ação tomar ao acordar do que interpretá-lo na essência no 100%. Tá? E a ação a ação curativa que eu dou para o sonhador que tem um sonho nesse sentido aí, é que trabalhe a questão do arquétipo na sua vida. Virá muito a somar, pode ter certeza. Prezado internauta, gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.